na Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nosso tema é celebrando a criação. Celebrando a criação. Quando nós lemos Gênesis 1, verso 1, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aí, no princípio, nós vemos a história clara, marcado do relato da criação. O relato da criação nos mostra essa história linda. Em Gênesis capítulo 1, você vê um relato que apresenta uma ordem cronológica. É a história da criação e relata a criação de todas as coisas. Podemos ver aqui, Gênesis 1, podemos ver o primeiro dia, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 6, e disse Deus, segundo dia: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. A partir do verso 9, disse também Deus: ajunte-se águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Assim se fez. Então, Deus chamou terra, a porção seca, e chamou no ajuntamento de águas, mares. Criou também relvas, ervas, sementes, árvores. E o verso 13 diz: houve tarde e manhã, o terceiro dia. Na sequência diz o verso 14: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, que façam a separação entre o dia e a noite. E assim foi, os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Verso 19 diz: e houve tarde e manhã, o quarto dia. Agora vem o quinto dia, a partir do verso 20. Disse Deus também: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre o céu, sobre o firmamento dos céus. Deus criou os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multiplicam as aves. Verso 23 disse: houve tarde e manhã, o quinto dia. Verso 24, disse também Deus: produza a terra seres viventes, animais domésticos, animais selváticos, répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mas ele não parou aí no sexto dia. Também disse Deus, o verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteis. Verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E o verso 28, disse Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre peixes, aves, animais. Deus deu as ervas também, para que eles comessem. E aí, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera. E agora, o que diz na avaliação de Deus? Era
muito bom. Você pode ver nos outros momentos que Deus avalia, ele disse era bom. Agora ele diz era muito bom. E foi à tarde e manhã o sexto dia. E agora veja o verso 1 do capítulo 2, 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. No Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, não é mais uma ordem cronológica, diz o capítulo 4, começa, esta é a Gênese, a criação, apresenta então aqui o surgimento da família humana, mas não exatamente em ordem cronológica. Ele descreve o lugar da humanidade na criação. Ela revela que todas as coisas criadas antes, elas foram para gerar um ambiente adequado para os seres humanos. Vejam, irmãos, estes relatos são literais e históricos. Só assim é que se harmonizam com o restante das Escrituras. E é onde pastor Ayrton falou ali, a criação é a base, a base de toda a construção do que temos como vida religiosa. Sem a criação se destrói tudo o que diz a Bíblia e tudo o que representa o plano de Deus para a nossa vida. A criação é importantíssima desta forma. Nós vemos agora os dias da criação. Como foi? Há uma teoria por aí que se diz, unindo um pouco do evolucionismo com um pouco do criacionismo, e diz assim, a criação não são dias literais, e até apresenta Pedro dizendo, um dia é como 1000 anos, mas ele não vê que, continua Pedro dizendo, e 1000 anos é como um dia. Em realidade, manhã, tarde e manhã, né? Eu coloquei ali manhã e tarde, mas em realidade, tarde e manhã, significa o quê? Um dia, de 24 horas, um dia literal. Seria muito estranho que Deus estivesse fazendo o mundo em milhares de anos, mas estivesse oferecendo a nós uma semana de criação, onde tivéssemos aí 7 dias na semana. Dia no hebraico é Yom. O que quer dizer Yom? Yom é quando o Yom é acompanhado de um número definido, sempre é dia literal, de 24 horas. Quando se inicia esse dia? Por que se diz tarde e manhã? Por que tarde e manhã? Porque simplesmente a tarde é a parte escura e manhã a parte clara. No pôr do sol, você pode ver isto em Levítico 23, verso 32. No pôr do sol é quando inicia-se um novo dia. Agora, interessante, eu queria convidá-los a abrirem Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ver um resumo desta história sucinta do que é a criação. Veja lá, Êxodo capítulo 20, vamos ler a partir do verso verso 8 até o verso 11. Acompanhe comigo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não é um resumo do que diz a história? É claramente a história da criação, e eu quero avaliar com vocês alguns pontinhos importantes com base em Êxodo. Se eu perguntasse para você, o que é o sábado? Eu certamente ouviria inúmeras respostas por parte de vocês. O que é o sábado para você? O que você considera o sábado? E nós vamos ver um pouquinho, bem pouco, do que é, mas a base do que em realidade é o sábado. Para alguns, veja pais, para alguns de nossos filhos, o sábado pode ser um dia chato, dependendo da maneira que você cria o sábado para seus filhos. Porque não vão poder ligar a televisão, ou só liga a televisão na Novo Tempo, porque não, algumas vezes não pode andar de bicicleta, tem que ir na igreja, ou tem várias limitações. Depende de nós, como estamos tornando o sábado. O que é o sábado para você? Para você, como é? Chega à tarde assim, você, puxa, tem que empurrar o sol rapidinho aí, porque eu estou precisando fazer um negócio. Como é o sábado? O que é o sábado? Veja lá, o que é o sábado? Êxodo 20, versículo 8 diz: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Por que lembra-te? Tem um parafusinho aqui na nossa vida, na nossa cabeça, que ele se solta com muita facilidade. É aquele que nós nos esquecemos de quem realmente é o Criador. É aquele parafusinho que diz assim, ou aquele que você disse, não, eu sou bom, né? Ó, criado à imagem de Deus, eu sou especial. Mas esquece de que foi criado à imagem de quem? De Deus. A gente se esquece disso, a gente só acha e olha para nós mesmos. Lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque o sábado é um memorial. Memorial do quê? Da criação. Memorial do quê? Para eu reconhecer de que eu não sou nada sem o Criador. Memorial. Vamos ver então algumas coisinhas. O sábado é um dia literal de 24 horas, assim como os outros dias da semana da criação. O sábado é o clímax da semana da criação. Quando ele terminou, ele abençoou, ele descansou e ele santificou. Ele comemora a semana literal da criação. Ele é um memorial de valor eterno como evento comemorativo. Ele é memorial da obra criadora de Deus. Ele é um sinal de lembrança da criação de Deus. Ele é uma instituição divina. É um dia de regozijo. É um presente de Deus para a raça humana. Jesus mesmo diz: o sábado foi feito por causa do homem. Que legal isso! Deus se preocupou com a gente, não é que ele estivesse cansado, é porque ele considerou isso como um dia especial e importante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha o que diz Ellen White, não sei se vocês conseguem ver, lá não tem? Tem? Ok. Olha o que diz Ellen White: a admissão de que os acontecimentos da primeira semana exigiram milhares de anos, fere diretamente a base do 4º mandamento. É a incredulidade em sua forma mais traiçoeira
e, portanto, mais perigosa. Seu verdadeiro caráter se acha tão disfarçado que é tal opinião mantida e ensinada por muitos que professam crer na Bíblia. Patriarcas e Profetas, página 111. A realidade é que Deus exorta a todas as pessoas a observar as demandas duradouras e a unir-se na celebração do sábado. Não é exclusivamente para o povo judeu, porque ele marca no princípio o sábado. Na primeira semana da terra, ele marca o sábado. É para todos, todos nós. Do que foi feito o sábado? Do que será que foi feito o sábado? Êxodo 20, agora vamos no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, 3 coisas aconteceu: descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. 3 ações importantíssimas para o sábado. Deus estabeleceu o sábado como um memorial de sua obra criadora, depondo sua bênção especial sobre o 7º dia na semana, o sábado. E ela diz: grandes bênçãos estão envolvidas na observância do sábado. Grandes bênçãos. Ele foi feito de descanso, bênção e santificação. Quando nós o guardamos, somos abençoados nesse dia sábado. Bom, seguimos em frente. Quem fez o sábado? Esse é importantíssimo para entendermos exatamente e colocarmos nossa confiança no Senhor. Quem fez o sábado? Eu vou citar poucas passagens bíblicas. Se você quiser anotar ou procurar na Bíblia, procure comigo as passagens bíblicas. Mas, em realidade, verso 11, em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quem fez o sábado em realidade? Deus. Deus fez. E você pode ver em algumas passagens. Você pode ver, nós acabamos de ler Gênesis capítulo 1, e a gente viu, disse Deus. O interessante é avaliar que Deus fez do ex nihilo, ou seja, de matéria que não existia. Deus criou a matéria, e de matéria pré-existente, foi o caso de Eva e Adão, de matéria já pré-existente que ele mesmo criou. Veja que interessante, Gênesis 1, 3, 6, 9 e etc, disse Deus. Em realidade quem criou? Deus. Salmos 33, versos 6 a 9, diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Hebreus 11, versículo 3, também diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, o universo foi criado pela palavra de Deus. João capítulo 1, versos 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, mostrando claramente a figura do Criador, Jesus Cristo, participando nisso. E olha que interessante, Marcos 2, verso 28, ele diz: assim, se referindo a Jesus, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, o sábado se torna uma delícia e um privilégio e um prazer para você e para nós, porque temos Jesus dentro dele.
Ver Jesus no sábado é trazer à mente a paz perdida no Éden e a paz restaurada por meio do Salvador. Queridos, quando nós fazemos o nosso culto de pôr do sol na entrada do sábado, nós devemos clamar que Jesus faça parte desse sábado junto de nós, que Ele viva com a gente, que Ele possa desfrutar junto com a gente esse sábado gostoso. Cada atividade que vamos fazer, Jesus fazendo parte desse momento. É gostoso saber que Jesus está ao nosso lado, está participando conosco. Dá prazer, dá alegria, dá satisfação. Quer dizer, aponta o sábado a Deus como fonte de vida, fonte de conhecimento. A raça humana foi feita à imagem e semelhança de Deus. E a última parte, qual a finalidade do sábado? Por que o sábado? Por que Deus criou o sábado? Que finalidade? Que propósito há? E a gente volta então no Êxodo capítulo 20, e agora pode ler os versos 9 e 10, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O sábado tem esta importância. O amor é o móvel propulsor. Ficou sem fácil de ver? Deu para ver aqui, ok. O amor é o móvel propulsor de tudo aquilo que Deus faz, uma vez que Deus é amor. Mas há para o sábado valores importantíssimos. O primeiro deles é um valor didático. Ele é um recurso inestimável para ensinar a nossos filhos várias coisas, várias lições de reconhecimento, de gratidão, de obediência, de aceitação, de superioridade de Deus. É de um valor inestimável. O sábado também é um sinal do poder criador e redentor. O sábado fala de que fomos criados à imagem de Deus, mas também ele fala que seremos recriados. Estamos em a imagem divina. O sábado é um dia de santificação. Êxodo 31:13 diz: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. É Deus presente no dia do sábado, santifica a nossa vida, o nosso viver. O sábado também tem valor pedagógico. Veja que Ellen White observa que se o sábado tivesse sido universalmente observado, não teríamos hoje no mundo ateus nem idólatras. Por quê? Ele contém o selo de Deus, é o Criador e o legislador. Não está relacionado apenas com Deus, mas ele está relacionado com a humanidade. É por isso que nós vemos nos evangelhos as curas feitas por Jesus no dia de sábado. E ele mesmo diz: ora, não é lícito fazer o bem no dia de sábado? Claro, ele está relacionado com a humanidade. Isso também significa a vida do homem e da mulher. Há implicações existenciais significativas. Observar o 7º dia significa que a pessoa adora o Deus verdadeiro. Afinal, ele também é um grande teste de lealdade ao Senhor. Por isso ele tem um valor pedagógico. Traça-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Está bem claro. A finalidade do sábado também tem um valor prático na vida do homem. Beneficia a humanidade,
a entender as necessidades do ser humano, deixar de lado o eu, as minhas coisas, os meus interesses e contemplar as obras divinas, a bondade de Deus. É lembrar-se de que Deus foi o Criador, e isso nos desenvolve a gratidão. Final, tudo o que temos e somos vem das mãos de Deus. Sabe, Ellen White, quando teve sua primeira visão, está escrito no Primeiros Escritos, ela citou esse fato interessante. Ela disse: no início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Há uma perspectiva escatológica também, dizendo respeito ao sábado. É uma característica do remanescente do povo de Deus. Também é o selo de Deus, que é a antítese do sinal ou do selo da besta, da marca. Os mandamentos, incluindo o sábado, estão hoje dentro do santuário, guardados no santuário celestial, porque este é o fundamento do governo divino. Que interessante. E intimamente, o mandamento do sábado e os mandamentos de Deus estão intimamente relacionados com o Apocalipse capítulo 14, onde diz respeito à última mensagem, as 3 últimas mensagens, a tríplice mensagem angélica. Queridos, quando observamos, diz aí Ellen White, separe o sábado da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, e ele perde o seu poder. Quando observamos o sábado, nós estamos reconhecendo com gratidão Deus, o Criador, a obra do Criador, como legítimo, soberano, como Criador, como obra das mãos dele, súditos de sua autoridade. A observância do sábado foi dada à humanidade para celebrar o Deus que temos e que ele logo virá nos buscar para estar com ele toda a eternidade, amém? Quando observamos o sábado, estamos dizendo ao mundo que nós cremos em Deus como Criador e como Redentor da humanidade. Se você vai a Deuteronômio capítulo 5, quando vemos o sábado apresentado ali como Redentor. E eu quero terminar convidando a abrir suas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 58, esse é o versículo que eu mais gosto quando fala de sábado. Porque eu volto a perguntar aquilo que coloquei no começo. O que é o sábado para você? Se você colocasse uma palavra para o sábado, que palavra você escolheria para o sábado? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Coloque isso. Olha o que diz Isaías 58, versos 13 e 14. Olha que lindo. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que coisa mais linda. Eu fui buscar em várias versões o que dizia desse. Numa versão diz assim: ele é delícia e honroso,
Outra versão diz que é, como é essa que eu li, deleitoso. Numa outra versão diz que é prazer. Veja que delícia. Outra diz que é maravilhoso. Sábado como maravilhoso. E uma outra que diz que é dia de alegria e de celebração. O que é o sábado